Descobri que meu marido dizia para a amante que eu era apenas uma colega de apartamento. Marquei um jantar romântico em casa. Convidei ela, dizendo que era uma reunião de colegas. Quando ela chegou, eu estava de lingerie servindo champanhe. Mas isso é só o começo da história de como transformei a maior humilhação da minha vida no episódio mais libertador que já vivi. Acomode-se, sirva-se de champanhe e prepare-se para a história de uma vingança servida não apenas fria, mas glacial. Eu sempre soube que a vida não é como no Instagram, mas isso não me impedia de tentar. 15 filtros, 3 ângulos diferentes e 2 horas depois, lá estava ela. A foto perfeita do meu casamento perfeito com Rodrigo. Nós dois na varanda do nosso apartamento em Ipanema, brindando ao pôr do sol com taças de espumante nacional que na foto parecia champanhe francês. A legenda? Domingo perfeito com meu amor perfeito. As curtidas começaram a chegar imediatamente, junto com os comentários invejosos das minhas amigas solteiras. O que ninguém via era Rodrigo checando o celular enquanto eu ajustava a luz da foto, ou a discussão que tivemos logo depois porque ele desperdiçou uma noite de domingo com essa bobagem de fotos. A verdade é que eu, Ana Paula Mendonça, 32 anos, era viciada em validação. Cada coraçãozinho no Instagram funcionava como uma pequena dose de morfina para minha insegurança crônica. Vocês são o casal mais lindo de Ipanema, escreveu minha prima de Curitiba. Se ela soubesse que eu tinha apagado digitalmente a mancha de molho de tomate da camisa de Rodrigo, e que aquele sorriso dele durou exatamente 2 segundos. Mas quem quer saber da verdade quando a mentira é tão mais bonita, não é? Talvez eu devesse ter desconfiado que Rodrigo também estava ficando bom demais em fingir sorrisos para fotos. E para a vida. Você não acha que a gente posta coisa demais? Rodrigo perguntou enquanto escrolava no celular, o que era irônico, já que ele mal desgrudava do aparelho. As pessoas vão achar que estamos compensando alguma coisa. Revirei os olhos e respondi que o Instagram era importante para minha marca pessoal. Palavras que ele mesmo me ensinou quando estava tentando impressionar seu chefe com jargões de marketing. Tudo bem. Só não entendo por que precisamos provar algo para os outros. Dei um beijo na testa dele e pensei em como ele era fofo quando bancava o anti-redes sociais. Mal sabia eu que não era das redes sociais que ele não gostava, mas sim de aparecer nelas. Como você reagiria se descobrisse que sua vida conjugal era mais editada que suas fotos? Nosso apartamento era aquele tipo de lugar que as pessoas chamam de charmoso, quando querem ser educadas sobre um espaço apertado e caríssimo. 70 metros quadrados distribuídos em 2 quartos, um convertido em escritório, sala, cozinha americana e uma varanda que, se você se esticasse muito, dava para ver uma nesguinha de mar entre 2 prédios. Pagávamos um absurdo de aluguel, mas Rodrigo insistia que morar em Ipanema é um investimento. Investimento em quê, exatamente? No status de dizer moro em Ipanema nas festas? No direito de reclamar da falta de vagas na rua junto com outros moradores igualmente endividados? Ou talvez no privilégio de cumprimentar famosos na padaria Guerin da esquina, onde um pão francês custava o preço de uma refeição completa em outros bairros? Seu Antônio, nosso porteiro de 60 e poucos anos com um bigode que parecia ter vida própria, sabia mais da minha rotina do que minha própria mãe. Dona Ana Paula, seu marido saiu bem cedinho hoje. Tava com uma pasta diferente, hein? Ou, o rapaz da entrega de comida japonesa já sabe o apartamento de cor, Dona Ana. Ele tinha aquele jeito tipicamente carioca de ser invasivo de forma carinhosa. Mas foi justamente seu Antônio quem primeiro percebeu as mudanças. Dona Ana, o doutor Rodrigo tá chegando cada vez mais tarde, não é? Trabalho difícil esse de advogado. Concordei com um sorriso sem graça, sem mencionar que Rodrigo era sócio de um escritório de arquitetura, não advogado. Por que seu Antônio achava que ele era advogado? E mais importante, por que Rodrigo nunca corrigiu esse engano de 3 anos? Nossa vizinha, Dona Célia, do 302, adorava jogar indiretas sobre filhos durante o elevador. Ana Paula, 32 anos é a idade ideal para engravidar, sabia? Depois fica tudo mais difícil.
Agradecer e desviar o assunto já tinha virado uma ciência para mim. O que eu não contava para Dona Célia é que Rodrigo sempre dava um jeito de adiar essa conversa. Ano que vem a gente começa a tentar, ele dizia há pelo menos 3 anos. No início, acreditei que era pela instabilidade financeira. Depois, pelo apartamento pequeno. Agora? Bem, agora eu me perguntava se havia outros motivos que eu não conseguia, ou não queria, enxergar. Você já teve aquela sensação de que todos ao seu redor percebem algo óbvio que você teima em ignorar? No trabalho, eu era outra pessoa. Ana Paula Mendonça, diretora financeira da BW Consultoria, uma multinacional, onde comandava uma equipe de 25 pessoas e gerenciava orçamentos milionários. Usava ternos bem cortados, falava com autoridade em reuniões e tomava decisões sem pestanejar. Ana é uma força da natureza, meu chefe costumava dizer aos clientes. Meu salário era o dobro do de Rodrigo, fato que ele fingia não se importar, mas que aparecia em comentários sutis como: "Nossa, mais um sapato caro. Bom, você pode pagar mesmo, né?" Naquele dia específico, tinha acabado de fechar um contrato importante quando Rodrigo mandou mensagem avisando que precisaria contratar uma estagiária para ajudar com a demanda crescente. Respondi com um "Que ótimo, amor", automático, sem imaginar que aquela tal estagiária se tornaria um personagem central na minha vida. Ao chegar em casa, o ritual era sempre o mesmo: tirar o salto alto, a máscara de executiva implacável e vestir o avental de esposa dedicada. Preparava jantares elaborados que aprendia em canais do YouTube, enquanto Rodrigo terminava uns projetos no notebook. Ele elogiava minha comida com o entusiasmo de quem cumpre uma obrigação contratual. "Delicioso, amor", dizia, sem tirar os olhos da tela. Às vezes, eu me pegava pensando em como conseguia analisar planilhas complexas no trabalho, mas era incapaz de perceber os padrões óbvios bem debaixo do meu nariz. Como o fato de Rodrigo sempre atender o celular no banheiro. Ou como ele havia configurado o celular para não mostrar o conteúdo das notificações na tela de bloqueio. Detalhes, apenas detalhes, eu pensava. Quantos detalhes precisamos ignorar antes de admitir que estamos nos enganando? "Estou pensando em renovar o guarda-roupa", comentei enquanto servia o risoto de camarão que tinha levado 40 minutos para fazer. Tá bom", Rodrigo murmurou, claramente sem prestar atenção. Toquei em seu braço para ganhar sua atenção e repeti. Ele levantou os olhos do celular como se estivesse fazendo um esforço físico doloroso. "Você não comprou roupas mês passado?" Respirei fundo para não iniciar uma discussão. "Aquilo foram só 2 blusas para o trabalho. Estou falando de renovar mesmo." Ele assentiu com um sorriso que não alcançava os olhos. "Claro, amor, você merece." E então, como se estivesse lembrando de algo importante. Contratei a estagiária hoje. Camila. Parece promissora." O nome foi dito com uma casualidade estudada demais. Alguma vez você já sentiu que uma informação aparentemente inocente mudaria completamente sua vida? Nosso aniversário de 3 anos de casamento caiu numa quarta-feira, o que já era um mau presságio. Quem comemora algo importante numa quarta-feira? Insisti em reservar uma mesa no Lasai, aquele restaurante hipster em Botafogo, onde um jantar custa praticamente um rim, mas vale cada centavo pela experiência gastronômica. Rodrigo pareceu hesitante. "Não sei se consigo sair cedo do escritório. Estamos com aquele projeto do shopping." Usei minha técnica infalível de inclinar a cabeça para o lado e fazer beicinho. Infantil, eu sei, mas sempre funcionava. "É nosso aniversário, amor." Ele suspirou, derrotado. "Tudo bem, vou dar um jeito." Acabei cancelando uma reunião importante no trabalho para poder me arrumar com calma. 3 anos de casamento mereciam unhas feitas e aquele vestido novo que tinha comprado especialmente para a ocasião, não é? Cheguei ao restaurante 15 minutos antes do horário marcado, ansiosa como uma adolescente no primeiro encontro. O garçom me conduziu à mesa com uma taça de espumante de cortesia, para começar a celebração. Ele disse com um sorriso cúmplice. Os minutos passaram. 15, 30, 45. Cada vez que a porta se abria, meu coração dava um salto.
Mensagens não respondidas se acumulavam no WhatsApp. 2 taças de espumante depois, veio a mensagem. Amor, não vou conseguir sair. Crise no projeto. Cliente mudou tudo de última hora. Me perdoa? Engoli o orgulho junto com o resto do espumante e pedi a conta. O garçom tentou disfarçar o constrangimento enquanto eu explicava que meu marido teve uma emergência no trabalho. Será que ele acreditou? Será que eu acreditei? Em casa, encontrei um buquê de rosas na portaria. Para compensar, dizia o cartão. Seu Antônio me olhou com uma mistura de pena e curiosidade. Moça bonita como a senhora não devia jantar sozinha. Forcei um sorriso e subi para o apartamento, onde comi macarrão instantâneo vestida com um Dolce e Gabbana de R$2.000. Rodrigo chegou depois das 11 da noite, cheirando a perfume caro e desculpas ensaiadas. O cliente é um pesadelo, mudou todo o conceito. Assenti, fingindo compreender. Ele me entregou uma caixinha azul turquesa da Tiffany, um bracelete delicado que provavelmente custou metade do salário dele. Feliz aniversário, amor. Beijei-o e agradeci, ignorando o fato de que o papel de embrulho parecia ter sido refeito às pressas. Mais tarde, enquanto ele dormia, encontrei um fio de cabelo loiro em seu blazer. Meu cabelo é castanho escuro. Coincidência? Quem estava se enganando mais, ele ou eu? Naquela sexta-feira postei uma foto nossa do aniversário. Sim, consegui convencer Rodrigo a tirar pelo menos uma selfie no Lazai antes da suposta emergência. Na foto, parecíamos o casal mais feliz do Rio de Janeiro. Eu com meu vestido novo e cabelo impecável, ele com seu sorriso ensaiado e olhos ligeiramente desfocados. 3 anos com o amor da minha vida. A versão editada da realidade gerou 247 curtidas e 32 comentários invejosos. Minha cunhada escreveu, casal perfeito. Minha mãe comentou com 3 emojis de coração e as amigas solteiras lamentaram não encontrar um Rodrigo na vida delas. Fiquei ali, atualizando a tela compulsivamente enquanto ele trocava mensagens com alguém. Quem precisa de realidade quando a ficção do Instagram é tão mais satisfatória? Você também já fingiu uma felicidade para as câmeras enquanto seu coração implorava por socorro? Mais trabalho no fim de semana? Perguntei quando Rodrigo anunciou que precisaria ir ao escritório no sábado. Ele nem tirou os olhos do celular para responder. A estagiária nova está tendo dificuldades com o software de modelagem. Preciso dar um treinamento. Assenti como a esposa compreensiva que achava que deveria ser. Essa Camila parece meio lenta para uma estagiária, não? Comentei, observando atentamente sua reação. Vi seu corpo enrijecer por uma fração de segundo antes de responder casualmente demais. Ela tem potencial, só precisa de orientação. E então, um detalhe peculiar. Ele trocou a camisa antes de sair. Desde quando se troca de roupa para treinar estagiários? Pensei em perguntar, mas preferi silenciar a voz incômoda da suspeita que começava a gritar na minha cabeça. Em vez disso, mandei mensagem para Débora. Livre para aquele brunch que vive adiando? Débora, minha melhor amiga desde a faculdade, tinha um detector de mentiras interno que funcionava com precisão assustadora. Então, o Rodrigo está treinando a estagiária num sábado? Ela perguntou, erguendo uma sobrancelha perfeitamente delineada sobre sua mimosa no café secreto em Laranjeiras. Parece legítimo. O sarcasmo pingava como o mel no seu waffle. Não começa, defendi automaticamente. Ele é dedicado ao trabalho, sempre foi. Ela me encarou com aquela expressão de você realmente acredita nisso? Ana Paula, você é a pessoa mais inteligente que conheço em qualquer sala, exceto quando o assunto é seu casamento. A frase atingiu como um tapa. O que você quer dizer com isso? Débora suspirou. Só acho curioso que a mesma mulher que consegue identificar fraudes financeiras em segundos não perceba quando... Ela parou abruptamente. Quando o quê? Pressionei. Ela tomou um longo gole de mimosa. Esquece. Só me prometa que não vai ignorar as bandeiras vermelhas. Que sinais eu estava deliberadamente deixando passar? Estive pensando sobre aquela casa na Barra, comentei enquanto preparava o café da manhã de domingo. Rodrigo ergueu os olhos do celular por um instante fugaz. Estávamos há meses conversando sobre comprar uma casa maior.
teoricamente para começar uma família, embora o assunto filhos tivesse se tornado cada vez mais nebuloso entre nós. Não sei se é o momento certo para investimentos grandes, respondeu, coçando a barba por fazer. O mercado está instável. Curioso como o mercado só ficava instável quando eu mencionava planos de longo prazo. Você não disse semana passada que o escritório estava bombando de projetos? Sorri, tentando não soar acusatória. Ele engoliu um pedaço de pão com manteiga antes de responder. Sim, mas são projetos pontuais. Não dá para contar como receita fixa. Assenti, como se aquilo fizesse sentido, enquanto algo dentro de mim questionava. Estamos realmente planejando o mesmo futuro? Mais tarde, estávamos deitados no sofá, assistindo a uma daquelas séries que nenhum dos dois realmente acompanhava, mas que servia como ruído de fundo para o silêncio cada vez mais frequente entre nós. Se a gente tivesse um filho, você preferiria menino ou menina? Perguntei, tentando soar casual. Rodrigo demorou tanto para responder que achei que não tinha me ouvido. Tanto faz, desde que seja saudável, respondeu finalmente com aquela frase genérica de comercial de margarina. Insisti. Mas se pudesse escolher... Ele suspirou, pausando a série. Ana, por que essa obsessão repentina com filhos? Achei que tínhamos combinado de esperar mais um pouco. Fiquei em silêncio, pensando que 3 anos de esperar mais um pouco já não parecia tão pouco assim. Não é obsessão, murmurei. Só estou tentando entender para onde estamos indo. Ele beijou minha testa, como se eu fosse uma criança fazendo perguntas inconvenientes. Estamos indo para onde temos que ir. Que resposta mais convenientemente vaga, você não acha? Naquela noite, enquanto Rodrigo tomava banho, fiz algo que nunca tinha feito antes. Olhei seu celular. A senha era meu aniversário, o que deveria me comover, mas só tornava tudo mais fácil e, de alguma forma, mais triste. Não encontrei nada comprometedor nas mensagens do WhatsApp, apenas conversas de trabalho e aquele grupo dos amigos da faculdade que só compartilhavam memes duvidosos. Quando estava prestes a desistir, uma notificação do Instagram piscou na tela. Camila Campos Arque começou a seguir você. Toquei no perfil e lá estava ela. Camila Campos, 24 anos, cabelos loiros perfeitamente lisos, lábios carnudos e a biografia Arquitetura é fazer arte para ser habitada. Entre suas fotos recentes, uma me chamou a atenção. A fachada de um restaurante em Botafogo. O Lazai, postada na quarta-feira, nossa noite de aniversário. A legenda? Noites inesquecíveis começam com a companhia certa. Coincidência? A água do chuveiro parou. Rapidamente, devolvi o celular ao lugar exato onde estava. Você já sentiu aquele frio na barriga quando descobre algo que preferia não saber? Dizem que a vida muda em instantes decisivos. Aquele momento em que você aceita um emprego, conhece o amor da sua vida ou decide ter filhos. Ninguém menciona que ela também pode desmoronar em segundos, como naquela terça-feira aparentemente comum. Eu preparava estrogonofe, o favorito de Rodrigo, enquanto cantarolava uma música qualquer do rádio. O celular dele estava sobre a mesa da cozinha, esquecido quando saiu para atender uma ligação na varanda. Foi então que a tela iluminou com uma notificação do WhatsApp. Mal posso esperar para hoje à noite. Melhor dizer para sua colega de apartamento que vai trabalhar até tarde de novo. Remetente, Camila, estágio. Meus dedos, sujos de creme de leite, congelaram no ar. Colega de apartamento? Colega de apartamento? Estávamos casados há 3 anos e eu tinha sido reduzida a uma colega de apartamento? A colher de pau escorregou da minha mão, sujando o piso que eu havia acabado de limpar. Assim como minha vida perfeitamente organizada acabava de se espatifar no chão. Respirei fundo e continuei mexendo o estrogonofe como se nada tivesse acontecido quando Rodrigo voltou. Alguma mensagem para mim? Perguntou casualmente, pegando o celular. Não vi nada. Menti, enquanto algo dentro de mim se quebrava irreparavelmente. Observei-o desbloquear a tela, ler a mensagem e um mínimo franzir de sobrancelhas denunciou sua preocupação antes que seu rosto voltasse à neutralidade estudada. Preciso terminar umas coisas no escritório hoje. Não me espere para jantar, ok?
Assenti, fingindo que meu coração não estava sendo triturado dentro do peito. Claro, amor. Mais trabalho no projeto do shopping? Ele assentiu, evitando meu olhar. Sim, o cliente anda bem exigente. Sorri, servindo o jantar que nenhum de nós comeria. Cliente exigente é o que não falta, né? Se ele notou o duplo sentido, não demonstrou. Apenas beijou minha testa, aquele mesmo beijo condescendente, e foi se trocar. Você já sentiu o gosto amargo da mentira na boca de quem você ama? Naquela noite, deitada sozinha na cama que dividíamos, não chorei. Não quebrei nada. Não liguei para ele exigindo explicações. Em vez disso, abri o notebook e criei uma nova pasta. Evidências. A diretora financeira em mim assumiu o controle quando a esposa entrou em colapso. Se eu fosse descobrir a extensão da traição, faria do jeito certo, com metodologia, organização e sangue frio. O primeiro arquivo da pasta foi um print da notificação. O segundo, uma nota de texto intitulada Estratégia. Não seria impulsiva. Não daria a ele o prazer de me ver descontrolada, implorando por explicações ou perdão. Não, senhoras e senhores do júri, eu construiria um caso sólido e irrefutável. E depois? Bem, depois eu serviria a vingança no mesmo prato frio em que meu estrogonofe ficou intocado naquela noite. Porque se tinha uma coisa que eu sabia fazer bem, além de fingir que não via o óbvio, era planejar meticulosamente. A arquiteta desse relacionamento agora seria eu. E que Deus ajudasse Rodrigo e sua estagiária quando a planta dessa vingança ficasse pronta. Quando se descobre uma traição, o protocolo padrão sugere confronto imediato, drama, lágrimas e, possivelmente, alguns objetos quebrados. Mas eu? Decidi ser metódica. Se trabalhasse em uma empresa e descobrisse um desvio financeiro, não sairia gritando pelos corredores. Investigaria silenciosamente até ter um caso sólido. Por que seria diferente com meu casamento? Durante a semana seguinte, criei um sistema tão elaborado de monitoramento que a CIA ficaria orgulhosa. Anotava seus horários de saída e chegada. Verificava o odômetro do carro para comparar com as distâncias que ele dizia percorrer. Até instalei um aplicativo que sincronizava suas mensagens de WhatsApp com meu computador. Tudo perfeitamente legal, já que usávamos a mesma conta da Apple. Bizarro? Talvez? Necessário? Absolutamente. A primeira regra do Clube da Investigação Matrimonial é: ninguém fala sobre o Clube da Investigação Matrimonial, principalmente não o suspeito. Como foi o dia, amor? Perguntei quando Rodrigo chegou em casa às 9:30 da noite, cheirando a perfume feminino mal disfarçado por um banho apressado. Cansativo, reunião atrás de reunião. Assenti compreensivamente enquanto mentalmente adicionava mais uma mentira à minha planilha. Segundo o aplicativo de localização que compartilhávamos para a segurança, ele tinha passado 2 horas em um endereço residencial em Botafogo. Pedi aquela pizza que você gosta, comentei, observando sua expressão. Já comi algo no escritório, estou sem fome. Claro que estava. Mais uma entrada na coluna Evidências. O interessante sobre mentir constantemente é que você eventualmente comete deslizes, como o recibo do espoleto que encontrei em seu paletó, datado daquela tarde, não da noite. Ou como ele dizia estar economizando, mas o extrato do cartão mostrava uma compra na Sephora. Curioso, considerando que eu não havia recebido nenhum presente recentemente. A descoberta mais dolorosa veio quando, organizando suas gavetas, sim, eu ainda arrumava as roupas dele como uma esposa dos anos 50. Encontrei um frasco de Chanel número 5. Eu uso J'adore da Dior desde a faculdade e Rodrigo sabe disso. O perfume estava embrulhado para presente, com um cartão que dizia apenas para momentos inesquecíveis. A ironia era palpável. Ele não tinha dinheiro para nossa casa na Barra, mas tinha para perfumes franceses de R$2.000? Fotografei tudo antes de recolocar exatamente como encontrei. Naquela noite, quando ele perguntou por que eu estava tão quieta, respondi que estava com enxaqueca. Quer um remédio? Ofereceu solícito. Não, obrigada. Já estou medicada o suficiente com mentiras, pensei em responder. Em vez disso, sorri fragilmente e disse que só precisava dormir. Enquanto ele roncava ao meu lado, eu me perguntava: em que momento nosso casamento se transformou nesse teatro grotesco onde eu fingia acreditar nas mentiras que ele fingia não estar contando?
A festa anual da empresa de Rodrigo era aquele tipo de evento corporativo onde o open bar compete diretamente com a quantidade de conversa fiada sobre sinergia e pensamento fora da caixa. Normalmente, eu inventaria uma enxaqueca fulminante para evitar, mas desta vez, eu estava mais ansiosa que adolescente comprando camisinha pela primeira vez. Vesti aquele tubinho preto que custou metade do meu bônus semestral e calcei um Louboutin que transformava minhas pernas em armas potencialmente letais. "Uau, você está diferente", comentou Rodrigo quando saí do quarto. Diferente? Diferente? Não deslumbrante, não sexy, não linda, diferente. Como um novo corte de cabelo ou uma infecção de pele exótica. Diferente bom ou diferente ruim? Provoquei enquanto aplicava um batom vermelho que praticamente gritava: "Preste atenção em mim." Ele pareceu momentaneamente sem palavras. Diferente bom, claro. Sorri com falsa doçura. Ótimo, porque quero conhecer seus colegas. Especialmente aquela estagiária que tem consumido tanto do seu precioso tempo. A empresa funcionava num desses escritórios modernosos em Botafogo, todo decorado com plantas pendentes e móveis de pallet. O tipo de lugar onde as pessoas bebem café coado na temperatura exata de 92 graus e discutem a importância de fontes sem serifa. Rodrigo me guiava pelo salão com a mão firmemente plantada na minha cintura, como se eu fosse um míssil teleguiado que poderia mudar de curso a qualquer momento. E talvez eu fosse. Foi quando a vi, Camila, a estagiária, exatamente como nas fotos do Instagram. Jovem, com aquela beleza effortless de quem acorda com a pele perfeita e cabelo naturalmente brilhante. Rodrigo instantaneamente mudou nossa rota como um GPS, recalculando após um engarrafamento. "Vamos falar com Marcelo, meu sócio", disse ele, praticamente me arrastando na direção oposta. "Acho que primeiro preciso de uma bebida", respondi docemente, desvencilhando-me e caminhando diretamente para o bar, onde, coincidentemente, Camila pegava uma taça de prosecco. "Esses canapés parecem minúsculos, não? Como se a comida tivesse encolhido na lavanderia", comentei, posicionando-me ao lado dela. Camila sorriu educadamente, aquele sorriso reservado para estranhos em elevadores. "Primeira vez aqui?", perguntou, claramente sem me reconhecer. "Sim, vim com Rodrigo", respondi casualmente, observando seu rosto em busca de qualquer reação. Houve um leve tremor em seu sorriso, quase imperceptível. "Ah, você deve ser a amiga de apartamento dele?" Quase engasguei com meu prosecco. Então era assim que ele me descrevia? Amiga de apartamento. Como se fôssemos duas universitárias dividindo um kitnet em Copacabana. "Isso mesmo", respondi com um sorriso digno de comercial de pasta de dente. "Dividimos muitas coisas." Vi Rodrigo se aproximando com a velocidade e determinação de alguém correndo para impedir um desastre nuclear. Que timing impecável o dele, não? "Ana, achei que estávamos procurando Marcelo", disse ele, posicionando-se estrategicamente entre nós como a grande muralha da China, versão pocket. "Só estou conhecendo sua colega de trabalho", respondi docemente. Ela estava me contando como vocês trabalham tão intimamente juntos. A forma como os olhos dela fugiram dos meus como baratas expostas à luz foi absolutamente reveladora. Você já teve aquela sensação de estar num filme onde todo mundo recebeu o roteiro menos você? O mês seguinte transformou-me na Sherlock Holmes dos relacionamentos. No trabalho, mantive minha postura de executiva implacável. Em casa, continuei sendo a colega de apartamento, educada e distante. Mas nos bastidores, estava construindo um caso digno de tribunal internacional. Minha pasta digital, evidências, crescia como fungo em pão esquecido. Prints de conversas no WhatsApp que ele achava ter deletado. Surpresa, querido. Recibos de restaurantes caros em noites de trabalho e registros de localização mostrando visitas frequentes a um endereço em Botafogo. O PS de Resistance? Uma reserva para um final de semana em Angra dos Reis, numa suíte com vista para o mar que custava mais que meu primeiro carro. A data coincidindo perfeitamente com uma suposta conferência de arquitetura em São Paulo, que ele havia mencionado. Aparentemente, a única estrutura que Rodrigo estava interessado em estudar detalhadamente era a anatomia de Camila, não os prédios históricos de São Paulo.
Homens realmente acreditam que somos estúpidas ou apenas fingem que acreditam para não confrontar a própria mediocridade? Você parece estranhamente calma para alguém que descobriu ser traída, observou Débora enquanto atacávamos açaís calóricos demais para serem considerados saudáveis em Ipanema. Encontrei um novo hobby, expliquei entre colheradas. Colecionismo. Ela ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Colecionando o quê? Indícios de que seu marido é um cretino? Sorri enigmaticamente. Exatamente. E estou montando uma exposição privada para exibir minha coleção. Débora inclinou-se sobre a mesa, abandonando o açaí. Qual é o plano? Confrontá-lo? Cortar todas as camisas dele ao meio? Trocar o shampoo por removedor de tinta? Balancei a cabeça negativamente. Nada disso. Estou planejando algo mais educativo. Uma experiência de aprendizado imersiva, digamos assim. Compartilhei os detalhes da minha vingança elaborada, vendo os olhos de Débora se arregalarem progressivamente. Ana Paula Mendonça, você é absolutamente maligna, concluiu ela com admiração. E é por isso que te amo. A confirmação final veio quando minha amiga Patrícia, que trabalhava na mesma empresa que Rodrigo, me ligou após uma dose de consciência e 3 de tequila. Preciso te contar uma coisa, disse ela, voz embargada pelo álcool e culpa. Camila acha que você é apenas uma amiga, dividindo apartamento com Rodrigo por conveniência financeira. Senti meu sangue ferver como panela de pressão esquecida no fogão. Ele disse que você é meio desesperada, que não consegue se sustentar sozinha. Eu? Desesperada financeiramente? Eu, diretora financeira sênior que ganhava mais que o dobro daquele verme traidor? Eu, que praticamente sustentava nosso estilo de vida em Ipanema? Foi naquele momento que a indignação transformou-se em determinação gelada. Se Rodrigo queria vender a narrativa de que éramos apenas colegas de apartamento, eu daria o show completo. E depois, no grande final, mostraria a todos exatamente quem era a colega desesperada com quem ele dividia muito mais que o aluguel. Como dizia minha avó, se é para ser palhaça, que seja no circo inteiro. As reações padrão à traição geralmente incluem chorar até desidratar, confrontar aos berros, cortar todas as fotos do casal ao meio e possivelmente atirar roupas pela janela. Básico, previsível, tedioso. Eu decidi ser mais criativa. Comecei com mudanças sutis no apartamento. O tipo de coisa que só alguém que vive com você notaria, como um assassino meticuloso que move seus móveis 2 centímetros para a esquerda todas as noites até você enlouquecer. Primeiro, separei nossas escovas de dentes que antes dividiam romanticamente o mesmo porta-escovas. Depois, criei um calendário de limpeza, colorido e plastificado para a geladeira, com nomes e tarefas distribuídas. O que é isso? Rodrigo perguntou uma manhã, café paralisado no meio do caminho para a boca. Nossa nova organização doméstica, respondi casualmente, mordendo uma torrada. Se vamos dividir um apartamento, melhor estabelecer regras claras, não acha? Ele congelou como se tivesse visto um fantasma. O fantasma do seu casamento, talvez? A cereja do bolo foi o contrato de aluguel emoldurado que coloquei estrategicamente na sala, detalhando as condições de coabitação entre Ana Paula Mendonça e Rodrigo Costa, incluindo cláusulas sobre visitantes noturnos e o uso exclusivo dos cômodos em horários pré-agendados. Quando ele o viu pela primeira vez, engasgou com o vinho como se tivesse descoberto uma aranha na taça. Que diabos é isso? Perguntou entre tossidas. Ergui as sobrancelhas em falsa inocência. Um contrato de convivência. Toda coabitação saudável precisa de regras claras, não acha? Ana Paula, você está bem? Está agindo estranhamente há semanas, perguntou ele, me olhando como se eu tivesse subitamente desenvolvido uma segunda cabeça. Sorri serenamente, canalizando minha paz interior recém-descoberta, ou talvez minha psicopatia latente, quem sabe? Nunca estive melhor. Só estou organizando nossa vida de acordo com os termos que você estabeleceu lá fora. E saí da sala, deixando-o confuso e levemente apavorado, meu novo estado favorito para mantê-lo. Rodrigo começou a me olhar como se eu fosse uma bomba com cronômetro visível.
Tentou abordagens diversas, flores sem ocasião, educadamente colocadas em um vaso comunal na sala, convites para jantar, declinados por reuniões importantes, e até sugeriu uma viagem para Reconexão, coincidentemente no mesmo fim de semana da reserva em Angra. Uma noite, fez uma tentativa desesperada. Ana, não sei o que está acontecendo, mas sinto que estamos nos afastando. Levantei os olhos do meu livro, Divórcio sem Drama, Dividindo Bens e Preservando a Sanidade, comprado estrategicamente para deixar à vista. Interessante você notar isso agora, comentei com a casualidade de quem discute o clima. Ele sentou-se ao meu lado, tentando pegar minha mão, que habilmente transformei em um gesto para ajustar meus óculos. Podemos conversar sobre o que está te incomodando? Perguntou com aquela voz de terapeuta amador. Nada está me incomodando, respondi com um sorriso digno de boneca de terror. Pelo contrário, estou apenas adaptando-me à realidade da nossa situação. Ele franziu o senho, claramente perdido. Que situação? Somos casados, Ana. Inclinei a cabeça como se estivesse diante de um conceito particularmente intrigante. Somos? Curioso, porque não é essa a história que você conta por aí. E antes que ele pudesse responder, me levantei. Boa noite, Rodrigo. Deixei toalhas limpas no banheiro de hóspedes para você. Fascinante como as pessoas ficam quando você começa a acreditar nas mentiras que elas contam, não é mesmo? Dizem que a vingança é um prato que se serve frio, mas eu prefiro pensar nela como um bom vinho. Precisa de tempo para desenvolver todas as suas notas e complexidades. 5 meses após descobrir minha promoção não solicitada, a colega de apartamento estava pronta para servir minha obra-prima. O timing era perfeito. Sexta-feira, véspera de nosso aniversário de 3 anos e meio. Sim, aqueles meio-aniversários que ninguém comemora, mas que de repente pareciam cruciais para meu plano. Com a senha do e-mail corporativo de Rodrigo em mãos, ironicamente, ainda nosso aniversário de casamento, enviei um convite formal para Camila. Jantar importante para discutir o futuro da parceria. Meu endereço, 20 horas. Reunião informal de colegas para finalizar o projeto do shopping. Favor manter discrição. Profissional, importante e misterioso o suficiente para ser irrecusável. Para Rodrigo, mandei uma mensagem despretensiosa. Preparei algo especial para nosso meio-aniversário hoje. Venha com fome. Ele respondeu com um emoji de coração e um mal posso esperar. Provavelmente imaginando um jantar romântico seguido de sexo obrigatório de aniversário. O apartamento foi transformado em uma cena digna de filme romântico cafona, ou, neste caso, de um episódio particularmente dramático de reality show. Pétalas de rosa formavam um caminho indecente até o quarto. Velas aromáticas criavam uma iluminação que perdoava imperfeições, não as minhas, eu estava impecável. Champanhe cristal gelando em balde de prata, comprado com o cartão corporativo dele, que peguei emprestado. Considere uma taxa de administração pelo meu sofrimento emocional. Débora me ajudou com os preparativos, alternando entre risos incrédulos e preocupação genuína. Tem certeza que quer levar isso adiante? Perguntou enquanto ajustávamos a última vela. Não seria mais fácil só mudar as fechaduras e jogar as roupas dele no corredor como uma pessoa normal? Sorri enquanto ajustava o decote da lingerie vermelha La Perla, a peça mais cara e escandalosamente sexy que já possuí, que fazia meu cartão de crédito chorar só de lembrar. Mais fácil? Sim. Mais satisfatório? Nem de longe, respondi, verificando minha aparência no espelho. Ele me transformou em figurante da minha própria vida. Hoje, eu recupero o papel principal. Débora me abraçou antes de sair. Você é assustadora, por isso te amo. Retribuí o abraço. Manda mensagem depois para confirmar que não estou presa por homicídio. Brinquei. Pelo menos eu acho que estava brincando. O momento decisivo chegaria às 20 horas, quando Camila tocaria a campainha. Rodrigo só chegaria meia hora depois, tempo suficiente para estabelecer o cenário e semear a confusão. Enquanto esperava, ensaiei várias abordagens. Olá, você deve ser Camila. Sou Ana Paula, a colega de apartamento. Entre, Rodrigo deve estar chegando.
Ou talvez, oi, bem-vinda à nossa reunião de colegas. Champanhe? As possibilidades eram deliciosamente infinitas. O relógio marcava 19h55 quando fiz uma última checagem. A lingerie vermelha abraçava minhas curvas como uma segunda pele. Cabelo, impecável. Maquiagem, perfeita. Em uma mão, uma taça de champanhe. Na outra, uma pasta contendo todas as provas meticulosamente organizadas da traição, incluindo nosso álbum de casamento como peça central. 19h59. A campainha tocou, ecoando pelo apartamento como o gongo que anuncia o início de uma luta. Respirei fundo, ajustei a lingerie e caminhei para a porta. Você já sentiu aquela adrenalina de saber que está prestes a virar a mesa de um jogo onde sempre te fizeram de boba? Existem momentos na vida de uma mulher que definem quem ela realmente é. O primeiro beijo, a formatura, o dia em que descobre que o marido a chama de colega de apartamento para amante. E claro, o momento em que abre a porta de lingerie para dita amante enquanto o marido traidor está a caminho. Clássicos, todos eles. Respirei fundo, dei uma última checada no decote, um pouco de descolamento estratégico nunca fez mal a ninguém. E abri a porta com meu melhor sorriso de anfitriã psicopata. E lá estava ela. Camila, a estagiária arquiteta, usando um vestido preto discreto e carregando uma pasta que imaginei conter projetos do suposto shopping. Seus olhos se arregalaram comicamente, fazendo um percurso rápido da minha lingerie vermelha aos meus olhos, voltando para a lingerie e finalmente fixando-se firmemente no teto. Oi, eu... acho que estou no apartamento errado, gaguejou ela, dando um passo para trás. Bloqueei sutilmente a passagem, apoiando-me no batente da porta. Camila, certo. Sou Ana Paula. Bem-vinda à nossa reunião de colegas. O modo como enfatizei reunião de colegas fez seu rosto empalidecer, como se tivesse visto um fantasma. O fantasma do relacionamento que ela achava ter. Por favor, entre. Rodrigo deve chegar em meia hora. Champanhe? Camila entrou como quem entra numa câmara de tortura, os olhos fixos em qualquer coisa que não fosse meu corpo seminu. O apartamento gritava sexo iminente, com suas velas e pétalas espalhadas, criando um cenário que definitivamente não sugeria discussão de projetos arquitetônicos. Acho que houve algum mal-entendido, ela murmurou, agarrando-se à pasta como se fosse um escudo. Não há mal-entendido nenhum, garanti, entregando-lhe uma taça de champanhe. Na verdade, esta noite é toda sobre esclarecer as coisas. Sentei-me no sofá e indiquei o lugar ao meu lado. Ela preferiu a poltrona mais distante. Inteligente. Então, Camila, há quanto tempo você e Rodrigo estão trabalhando juntos? Bebi um gole de champanhe, observando-a por cima da borda da taça. 6 meses, respondeu automaticamente, antes de acrescentar, no projeto do shopping. Assenti compreensivamente. Rodrigo sempre foi muito dedicado aos seus projetos, especialmente os noturnos e de fins de semana. A propósito, como foi Angra dos Reis? Ouvi dizer que a vista do quarto era espetacular. O rosto de Camila passou por tantas emoções em 3 segundos que quase pedi para ela desacelerar para eu poder apreciar cada uma. Choque, confusão, compreensão e, finalmente, horror absoluto. Como você... Eu não sei do que está falando, tentou ela, engolindo metade da champanhe num gole só. Claro que sabe, respondi gentilmente, como quem explica matemática a uma criança. Assim como sabe que não estamos aqui para discutir plantas baixas, a menos que estejamos falando da planta baixa do quarto de hotel que vocês compartilharam. Levantei-me em um movimento fluido, ensaiado apenas 15 vezes no espelho, e peguei a pasta que havia preparado. Enquanto esperamos Rodrigo, pensei em mostrar algumas referências visuais. Abri a pasta e entreguei a primeira página, uma cópia impressa das mensagens que ele havia enviado para ela. Mal posso esperar para hoje à noite. Melhor dizer para sua colega de apartamento que vai trabalhar até tarde de novo. Encantador, não acha? Camila empalideceu ainda mais, se é que isso era possível. Olha, eu não sabia. Ele me disse que vocês eram apenas... Completei por ela. Colegas de apartamento. Sim, descobri essa pequena reescrita criativa da minha existência. Passei para ela a próxima página,
o registro da reserva em Angra. Curiosamente, no mesmo fim de semana em que ele tinha uma conferência de arquitetura em São Paulo. Multitarefa impressionante, não? A compreensão total finalmente atingiu Camila como um balde de água fria. Vocês não são apenas colegas de apartamento, concluiu ela em voz baixa. Sorri, quase com pena. Não, querida. Sou a esposa, há 3 anos. Seus olhos se encheram de lágrimas. Parte de mim queria confortá-la. Afinal, ela também era uma vítima das mentiras dele. A outra parte, mais vingativa, queria servir mais champanhe e continuar o show. Adivinha qual parte venceu? Mais champanhe? Ofereci, já enchendo sua taça. Acho que ambas precisamos de álcool para a próxima parte. Peguei o álbum de casamento que estava estrategicamente colocado sob a mesa de centro. Esta é a minha seleção favorita de fotos. Olha só o Rodrigo chorando enquanto eu caminho até o altar. Comovente, não? E aqui, nossa lua de mel em Portugal. E esta foi no nosso aniversário de 2 anos, 6 meses antes de você entrar em cena. O que se seguiu foi um momento surpreendente. Camila não jogou a bebida na minha cara, não gritou comigo, nem saiu correndo. Em vez disso, enxugou uma lágrima e perguntou com voz firme: Ele te traiu com outras antes de mim? A pergunta me pegou desprevenida. Sentei-me novamente, subitamente consciente de que estava praticamente nua, tendo uma conversa séria com a amante do meu marido. A vida tem um senso de humor peculiar, não? Pelo menos 2 que descobri, respondi honestamente. Ela assentiu, como se confirmasse algo que já suspeitava. Filha da mãe. Existe uma solidariedade estranha que pode surgir entre mulheres que descobrem estar sendo enganadas pelo mesmo homem. Uma espécie de irmandade instantânea baseada em raiva compartilhada e humilhação mútua. Nas próximas 20 minutos, Camila e eu comparamos notas como detetives montando um caso. As mentiras que ele contou, disse que você era dependente financeiramente dele. Eu ganho o dobro do salário dele. As desculpas para encontros cancelados, reunião de condomínio era um clássico, aparentemente usado para nós 2, e os presentes duplicados, o infame perfume Chanel. O som da chave na porta nos interrompeu como um alarme de incêndio. Trocamos olhares, o dela de pânico, o meu de antecipação maligna. Relaxa e aproveita o show, sussurrei, ajustando estrategicamente a alça da minha lingerie que, acidentalmente, escorregou pelo ombro. A porta se abriu e lá estava Rodrigo, segurando um buquê de rosas vermelhas, provavelmente compradas na barraquinha da esquina, e vestindo seu melhor sorriso de marido dedicado, que congelou instantaneamente ao ver o cenário diante dele. Ali, sentadas em seu sofá, estavam sua esposa de lingerie e sua amante, bebendo sua champanhe cara, comprada com seu próprio cartão, ironicamente, e cercadas por provas irrefutáveis de sua traição. O buquê escorregou de sua mão em câmera lenta, como numa cena de filme ruim. Ana, Camila, o que está acontecendo aqui? Sua voz oscilou entre oitavas como um adolescente na puberdade. Levantei-me languidamente, caminhando até ele com a graciosidade de uma predadora. Amor, que bom que chegou. Estávamos justamente falando sobre você. Dei-lhe um beijo na bochecha e peguei as rosas caídas. Que gentileza! Para mim ou para sua colega de trabalho? Rodrigo empalideceu a tal ponto que quase fiquei preocupada com uma possível parada cardíaca. Quase. Isso não é o que parece, começou ele, recorrendo ao clichê mais batido do manual do traidor. Camila se levantou, cruzando os braços. Não? Então não parece que você está traindo sua esposa comigo, enquanto me faz acreditar que ela é apenas sua colega de apartamento financeiramente desesperada? Rodrigo olhou de uma para outra como quem assiste a uma partida de tênis particularmente violenta. Eu posso explicar? Por favor, explique, incentivei, servindo uma taça de champanhe para ele. Estamos curiosíssimas para ouvir como você vai se sair dessa. Especialmente a parte sobre eu ser uma colega desesperada quando meu salário sustenta seu guarda-roupa de camisas italianas. Entreguei-lhe a bebida com um sorriso angelical. Ou talvez queira explicar a reserva em Angra durante sua fictícia conferência em São Paulo.
A expressão no rosto de Rodrigo, enquanto ele olhava para seu pequeno harém improvisado, justificou cada centavo daquela lingerie indecente. Como diria minha avó, ele estava com cara de quem chupou o limão e sentou no formigueiro ao mesmo tempo. Suas tentativas patéticas de explicação: é complicado. Eu estou passando por uma fase confusa. Vocês duas são importantes para mim. Foram recebidas com o desprezo que mereciam e uma sincronização perfeita de reviradas de olhos femininos. Poupe-nos da ladainha, Rodrigo. Interrompi quando ele começou a elaborar uma teoria complexa sobre como, tecnicamente, não estava traindo ninguém. Enquanto você pensava estar administrando duas mulheres separadamente, nós decidimos formar uma parceria muito mais eficiente. Camila assentiu, surpreendentemente composta para alguém que acabara de descobrir que era a amante em um casamento de 3 anos. Infelizmente para você, descobrimos que temos muito mais em comum do que apenas o péssimo gosto para homens. Levantei-me e peguei um envelope que estava preparado na gaveta. Isto é para você, disse, entregando-o a Rodrigo. Os papéis do divórcio, já assinados por mim. Meu advogado entrará em contato amanhã. Ah, e já transferi metade do dinheiro da nossa conta conjunta para minha conta pessoal, exatamente 50% como manda a lei. Surpreendentemente justo, considerando as circunstâncias, não acha? Rodrigo finalmente recuperou a capacidade de fala. Você não pode estar falando sério. Onde vou morar? Dei de ombros, fingindo contemplar a questão profundamente. Talvez com sua mãe? Ou quem sabe alugar um sofá na sala de algum colega de trabalho. Ouvi dizer que arranjos de coabitação estão na moda. Camila não conseguiu segurar o riso. Rodrigo a encarou, traído. Você está rindo disso? Estou rindo de mim mesma, respondeu ela, pegando sua bolsa. Por ter acreditado que um homem que mente tão descaradamente para a esposa seria honesto comigo. Ela virou-se para mim. Obrigada pela champanhe e pela revelação. Acho que ambas merecemos coisa melhor. Então, para Rodrigo. Ah, e não se preocupe em aparecer no escritório na segunda. Já enviei um e-mail detalhado para o RH explicando por que precisarei de um novo supervisor, com provas anexadas. Depois que Camila saiu, não sem antes trocarmos contatos, afinal, tínhamos muito mais o que conversar, Rodrigo desabou no sofá. Você arruinou minha vida, murmurou. Ergui as sobrancelhas, genuinamente surpresa com sua capacidade de se fazer de vítima. Não, querido. Você arruinou seu casamento, seu relacionamento extraconjugal e possivelmente sua carreira. Eu apenas organizei uma revelação eficiente. Gestão de tempo sempre foi meu forte. 3 meses depois, meu divórcio foi finalizado sem grandes complicações. Mudei-me para um apartamento menor, mas só meu, em Laranjeiras. O engraçado? Camila e eu realmente nos tornamos amigas, não de apartamento, mas de academia de boxe. Nada une mais 2 mulheres do que socar sacos de areia imaginando o rosto do mesmo homem. Ele ligou para você também implorando mais uma chance? Perguntou ela enquanto ajustava minhas luvas. 3 vezes na semana passada, respondi entre socos. Disse que nunca me valorizou adequadamente. Sabe o que é mais irônico? Comentei enquanto fazíamos alongamento pós-treino. Rodrigo realmente acabou como colega de apartamento de alguém. Ouvi dizer que está dividindo um kitnet em Botafogo com um amigo do escritório. Camila sorriu. Justiça poética. Saímos da academia para tomar açaí, nossa nova tradição de sextas-feiras. Então, aquele instrutor de CrossFit te ligou? Perguntou ela com um sorriso sugestivo. Corei. Algumas coisas nunca mudam, inclusive minha capacidade de me entusiasmar com um par de braços definidos. Mas uma coisa era certa, eu nunca mais seria a colega de apartamento de ninguém. A única coabitação no meu futuro seria com alguém que me apresentasse com orgulho como o que sou, a protagonista da minha própria história. O que você faria se descobrisse que seu marido te reduzira a uma colega de apartamento? Eu escolhi me transformar em uma mulher livre e infinitamente mais feliz. E você?